Olá pessoal, começando mais uma videoaula aqui, nossa disciplina de algoritmos e programação 2, tá? Dessa vez a gente vai estar abordando o tema de ponteiros, ok? Então esse tema aqui é algo meio exclusivo da linguagem C, tá? Até existem outras linguagens que trabalham com ponteiros, mas provavelmente se vocês digitarem lá ponteiros, programação no Google, as soluções que vão aparecer para vocês lá seriam as soluções em C, tá bom? Então vamos ver aqui a parte de conceituação desse assunto, tá? Então, ponteiros eles têm tudo a ver também com variáveis, ok? Então a gente pode considerar que eles vão ser meio que um tipo de dado específico, tá bom? Cujo valor é uma referência para outro valor em memória. Tá? Então, as variáveis que a gente tinha até o momento, todas elas guardavam um valor, certo? Então, por exemplo, eu poderia ter uma variável int x que recebia o valor 10. Poderia ter uma variável char letra que receberia o valor a, certo? Ou seja, variáveis guardavam um valor. Daí tinha os vetores, por exemplo, que guardavam mais de um valor. Mas era sempre o que elas armazenavam eram valores. Os ponteiros, o que eles armazenam, vão ser endereços, tá? Ou seja, vai ser uma referência para um outro valor em memória, tá? Obviamente tem que ser declarado antes de ser utilizado, e para eu identificar um ponteiro na linguagem C, basta eu preceder o nome da variável por um asterisco, certo? Então aqui a gente tem um exemplo de declaração, tá? Então eu tenho aqui o int, declarando qual que vai ser o meu tipo, asterisco count ptr e o count, tá? Então o count é uma variável inteira normal e o count ptr é um ponteiro que vai estar referenciando um endereço para uma variável que por sua vez guarda um valor inteiro, certo? Então aqui a gente tem que o e-comercial, alguns operadores, né, que a gente vai estar vendo, o e-comercial é um operador de endereço, tá? Que serve para retornar o endereço do seu operando. A gente já utilizou o e-comercial nos nossos códigos quando a gente estava trabalhando com a função scanf, tá? Que serve para fazer a leitura de um código, leitura de um valor via teclado, tá? Então, por exemplo, assumindo o código aqui, int y igual a 5, tá? Então aqui eu tenho uma variável y, essa variável y eu estou dizendo que ela possui o valor 5. E daí é que eu estou declarando um ponteiro chamado yptr, tá? E yptr vai ser igual ao endereço de y. Ou seja, aqui basicamente o que acontece? Eu estou atrelando essas duas variáveis, tá certo? Ou seja, yptr passa a assumir agora a posição de memória que está sendo ocupada pela variável y, tá? Então atribui-se o endereço da variável y para o ponteiro yptr, desse modo diz que a variável yptr aponta para y, tá? Então quando a gente está falando yptr aponta para y, a gente está nos referindo a ponteiros, tá? E o operador asterisco retorna o valor do objeto para o qual está apontando, tá? Então aqui basicamente a gente tem para saber a questão dos operadores, né? Então o pointer vai ser o nome da variável do ponteiro. Tendo isso aqui, a gente já vai ter o endereço, né, referência da memória. Se eu utilizar o asterisco, eu quero saber qual que é o conteúdo deste ponteiro, e o e-comercial ele vai estar pegando o endereço desse ponteiro. Tá, vamos fazer um exemplozinho prático aqui. Vamos pegando ainda esses exemplos do y e yptr. Tá, então se eu coloco aqui, ó, por exemplo, uma variável y, vou colocar aqui variável valor. Tá, então se eu tenho uma variável y e digo para ela que o valor dela é 10, eu posso colocar que a minha variável yptr, então ela vai apontar para um endereço, certo? Então o que acontece? Eu vou atrelar o yptr ao valor de y. Então o que acontece? Se eu fizer qualquer alteração no valor de y, por exemplo, y passa a ser 15, o yptr muda para 15 também. O y passa a ser 35, o yptr passa a ser 35 também. Beleza?
Então ele está totalmente atrelado ao endereço de memória, tá? E não exclusivamente ao valor. É diferente de eu fazer aqui, por exemplo, eu posso colocar que x igual a y, tá? Colocar uma outra variável x igual a y. Só que daí se eu fizer x igual a y, e x não é um ponteiro, ele pega só o valor de y, tá? Então agora no momento, quanto que vale y? Y vale 35. Se eu vier aqui e mudar o valor de y para 60, o ponteiro muda para 60, mas o x ele pega a última informação que foi atribuída para ele. Tá? Então essa é a diferença de eu ter uma variável normal indicando um valor e um ponteiro. Tá? Então o ponteiro sempre está atrelado ao endereço de uma variável. Tá? Então se mudou o valor daquela variável, muda o valor que está sendo referenciado pelo ponteiro também. E vice-versa, se eu vier diretamente no ponteiro e alterar o valor dele, como eu estou alterando o valor do endereço do ponteiro, automaticamente eu estaria alterando o valor de y também. Ou seja, se eu mexer tanto aqui quanto aqui, os valores aqui que estão vinculados, eles alteram também. Ok? Daí a gente vai ter uma praticazinha, né? Que a gente vai fazer na aula ao vivo para fazer essa demonstração daí no código, né, do programa em C. O que é muito comum quando a gente está utilizando ponteiros é a gente fazer a utilização deles em subrrotinas, tá? Ou seja, tanto em funções quanto em procedimentos, tá? Então, a gente pode fazer a passagem dos parâmetros para funções e procedimentos por referência. Ou seja, ao invés de eu passar o valor, eu passo um endereço lá para a minha função. Nesse caso, o que vai acontecer? Qualquer modificação que eu faça com aquela referência dentro da função, ela também vai modificar para as outras subrrotinas também. Tá? Então vai funcionar mais ou menos como se fosse uma variável global. Tá? Então a linguagem C utiliza ponteiros para simular a chamada por referência. Tá? E a chamada da função deve passar os endereços das variáveis, operador e comercial. Ou seja, quando eu estou invocando a minha função, o meu procedimento, se eu quiser passar a referência de uma variável, vamos supor lá, eu tenho minha variável x. Eu quero passar por referência, eu vou colocar e comercial x, certo? Eu estou passando o endereço da minha variável x. E a função chamada deve receber o conteúdo dos parâmetros, tá? Ou seja, na hora que eu estou declarando a minha função, e essa função eu sei que eu vou estar recebendo um valor por referência, na hora de eu criar os parâmetros lá dentro dos parênteses, daí eu crio eles com o asterisco para identificar que eles são ponteiros, certo? Daí a gente vai fazer uma nova prática, onde vai ser realizada a troca de valores, tá? Então aqui que eu falei, ó, aqui eu estou fazendo a assinatura do meu procedimento de troca, certo? Então, int x e int y, tenho dois ponteiros aqui. Basicamente, né, qual que é a ideia desse procedimento é inverter os valores. Tá? Por exemplo, então, se x é igual a 10 e y é igual a 20, depois que eu realizar esse procedimento, x vai passar a ser 20 e y vai passar a ser 10. Tá? Ou seja, troca os valores das duas variáveis. Na declaração, na criação do procedimento, nos parâmetros eu coloco o asterisco x. Agora, na hora de passar as variáveis, ou seja, na hora de invocar, então eu chamar o procedimento troca, e eu tenho, por exemplo, uma variável a e b que eu quero trocar os valores dela. Eu vou colocar troca, entre parênteses, endereço, que é o e-comercial de A, vírgula, endereço, que é o e-comercial de B. Ok? E assim eu vou estar fazendo a troca. Se eu passar só os valores, vai dar erro, tá? Se eu passar só A e B, vai dar erro, por quê? Porque aqui ele está esperando um endereço. Eu coloquei asterisco de X, asterisco Y. Tá? Então, se ele está esperando um endereço, eu tenho que passar para ele um endereço. Ok? A gente vai verificar esses exemplos caso eu passe os valores no formato incorreto, né? Qual tipo de erro que vai dar. A gente vai ver isso na aula ao vivo. A questão dos arrays. Tá? Como que eu poderia fazer a passagem de vetores, matrizes para funções? Tá? Então, os arrays em C, por natureza, eles são ponteiros. Tá bom? Ou seja, se eu declarei um array, eu não preciso colocar, por exemplo, um asterisco na declaração dele. Tá? Porque ele, por natureza, ele já é um ponteiro. Nesse caso, eles vão ser passados automaticamente por referência. Tá? Então, para eu passar arrays
para uma função, existem basicamente duas formas que eu posso fazer. Tá? Então, a primeira delas é passar o vetor, abre e fecha colchetes, ou seja, passo o meu array e simplesmente faço um abre e fecha colchetes e mando o n. Tá? Para que vai servir esse n aqui? O n serve para identificar qual vai ser o tamanho desse meu vetor. Tá? Então, um vetor de tamanho 10, em vez de eu passar aqui vetor 10 entre os colchetes, eu tenho que passar um parâmetro separado para eu conseguir trabalhar com ele. Tá? A gente vai fazer um exemplo prático disso também. E a outra maneira de passar, eu não coloco os colchetes e coloco asterisco vetor, tá? Para saber que o que vai vir para essa função é um ponteiro, ok? E daí o int n também para identificar o tamanho dele, tá? Então aqui estou fazendo duas observações, né? Então a variável n é utilizada para passar o tamanho do vetor. Caso eu tenha um array bidimensional ou até mais dimensões, eu tenho que passar todas as dimensões aqui, tá? Então se for uma matriz que tenha, se for uma matriz quadrada, ou seja, tem a mesma quantidade de linhas e colunas, eu posso passar um n só que ele já vai saber. Um tamanho diferente de linhas e colunas, eu tenho que passar essas duas dimensões aqui. Tá? Daí a gente tem mais uma praticazinha, agora utilizando o vetor, tá? Que a gente vai estar realizando na aula ao vivo, que basicamente vai receber um vetor com uma certa quantidade de elementos, e para cada um dos elementos do vetor, esse procedimento tem que dobrar eles. Tá? Então, que é 2 vai virar 4, que é 6 vai virar 12, e assim vai. Beleza, pessoal? Então é isso aí, nos vemos na aula ao vivo.